Olá, boa noite. Hoje é 29 de abril de 2024. Deus abençoe você e sua família. Continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 320. 1 Coríntios 8, versículo 1 em diante. Eu falei para você, a espiritualidade negativa é a desobediência da palavra. A espiritualidade positiva é a obediência à palavra. Só que, uma coisa eu digo para você, se uma criança ela não tem a prática de ensinamentos da palavra de Deus de pequena, tem pai que diz assim: meu filho, não faça isso, não faça aquilo, não ande com coisas erradas, não se envolva com quem faz coisas erradas, isso é errado, aquilo é errado, com o filho. Todos os pais, a maioria falam isso. Então uma coisa eu digo para você, mas por que que o filho, mesmo o pai tendo falado isso, ele tem a tendência a fazer? E muitas das vezes até aqueles filhos que não estão ali, estão não estão no mundo, estão em casa, que os pais não deixam eles viverem no mundo, fora de casa, mas estão ali só estudando em casa, sabe por quê? Porque não tem ensinamentos da palavra de Deus, não são ensinados segundo os caminhos da palavra de Deus. Ensina a criança o caminho que ela deve andar para quando crescer não se desviará dele. Entendeu? Então, tem jovens que hoje estão no meio de coisas da espiritualidade negativa. Tem jovens, tem adultos, e tem crianças e tem jovens que vão ter uma tendência muito, mas muito grande de passar a viver a influência negativa. Tem jovens, tem crianças, crianças e tem jovens que já estão destinados à espiritualidade negativa. A fazer o quê? A fazer coisas que é contra a justiça de Deus e contra a justiça da terra. Mesmo os pais ensinando. Porque a sociedade, eu vejo que a sociedade, ela tem que ser elevada. Se a sociedade não for elevada, então os governos, eles fazem um papel muito importante. Eles cuidam da segurança da sociedade muito bem. Eles fazem governo planos para que a segurança, a educação, vivam, as pessoas vivam e façam aquilo e passem a estarem bem, se sentirem bem, a viverem bem em cima da terra. Mas, se não trabalhar a parte da espiritualidade, que é o amor, como a sociedade vai ser elevada espiritualmente? Entenda, a insegurança, o crime, várias das coisas que a espiritualidade negativa, coisas má, ela gera por a falta da espiritualidade positiva, que é a palavra de Deus, os ensinamentos do Evangelho, da palavra de Deus, os mandamentos de Deus. E isso nas escolas desde criança. Eu me lembro que quando eu estudava tinha a matéria de religião. E tinha ali as questãozinhas acerca da religião. Então, uma coisa eu digo para você. Se a espiritualidade não for as crianças de pequena trabalhada nas crianças, eu digo uma coisa para você. Não vai ter uma sociedade daqui a 5, 10, 15 anos espiritualmente elevada, não. Vai continuar ou piorar. Entendeu? Vai ficar sendo controlado, lógico, por a justiça, por algumas atitudes da justiça. Mas não tem tendência de diminuir ou acabar. Mas com a espiritualidade sendo trabalhada de criança, numa criança, num jovem, num adolescente, sem dúvida nenhuma, acontecerá uma grande diminuição na espiritualidade negativa, sem ofender ninguém, entendeu? Estou falando a palavra de Deus, longe de mim ofender aqui fulano, secando, beltrano. Estou falando a palavra de Deus. 1 Coríntios 8, versículo 1, olha só. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência na Bíblia é soma de conhecimentos da vida. Você tem, todo idoso, todo homem, adulto, ou todo jovem já tem conhecimento da vida. Os pais ensinam. Ao que a Bíblia diz, a ciência incha, isso enche o conhecimento. Entendeu? O conhecimento enche. Quer dizer, quando a pessoa conhece que uma coisa é uma coisa, outra já diz que não precisa ser desse jeito, entendeu? Não é assim.
Alguém diz assim, é assim, o outro, não precisa ser desse jeito, não, basta ser do outro jeito. Nós temos conhecimento acerca disso, nós sabemos, nossa, eu já sei disso. Não precisa isso, não precisa aquilo. Não necessita isso, não necessita aquilo. Eu sei, eu conheço. Ah, bom, já vi isso quando eu era mais novo, quando eu era jovem, quando eu era novo, hoje já estou de idade e tal. Porque a ciência ela mente, mas o amor edifica. O amor, o que é o amor? O amor é o evangelho. O amor é o evangelho. O amor é os mandamentos, os ensinamentos de Deus. O amor edifica. Edificar significa construir. Mas, meu amigo, quando você lê a Bíblia, você tem uma espiritualidade construída. Quando você lê a Bíblia, você tem uma espiritualidade construída. Quando você não lê, você tem uma espiritualidade do diabo, do demônio. Quer ver o mal do seu próximo, quer ver o mal do seu semelhante. Se Jesus chegasse para alguém que tem uma espiritualidade negativa, a pessoa mataria Jesus, deixaria de dar um prato de comida, uma veste, deixaria de respeitar Jesus, deixaria de respeitar Deus. Então tem gente, ó, tem pai, mãe que tá, tem pessoas que têm uma espiritualidade totalmente negativa. Só que essa espiritualidade negativa vai levar ela para um lugar terrível. Ó, se alguém cuida, sabe alguma coisa, ainda não sabe como convém. Então o amor edifica. Edificar significa construir, edificar também significa elevar a sociedade espiritualmente. É aquilo que a palavra de Deus, o amor faz. Só que tem gente que é contra a palavra de Deus e contra o amor. Os ensinamentos do mandamento, ensinamento de Deus e de Jesus Cristo. Por quê? Porque o diabo está na vida dessas pessoas. O espírito maligno, o demônio, o espírito imundo, está lutando contra Deus. Não pensar que é Deus e Jesus Cristo que não, viu? Então eu quero falar para você, ó, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Agora vem uma parte boa. Assim que quanto ao comer as coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo. E que não há Deus senão um só. Então tem muitos ídolos que se fazem Deus. Tem muitas pessoas que têm honraria, oferendas e ofertas para outros deuses, para outros ídolos. Mas sabemos que há um só Deus, Criador de todas as coisas e de nós. Porque ainda que haja também alguns que se chame Deus, que no céu, que na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Então, há muitos deuses e muitos senhores. Ó. Todavia, para nós há só um Deus, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Então, para mim, só há um Deus, Jesus Cristo. Só há um Deus, o Pai de Jesus Cristo, o Pai Celestial, o Filho dele. Então, você, se não buscar ouvir o Evangelho, se você não passar para o seu filho, para a sua filha, se você não ouvir o Evangelho, uma coisa é certa. Você vai ter uma espiritualidade negativa. E essa espiritualidade negativa não vai levar você para o seu de Abraão, para o céu, não. Então reconheça esse único Deus que é Jesus Cristo e Deus o Pai dele lá no céu. O único Deus Todo-Poderoso e Jesus Cristo, o Filho dele. O Pai Celestial é o Filho dele. Os ensinamentos dele. Então boa noite, tudo de bom.